lavou o meu e os seus pecados, irmão. Aleluia. Inimigo eu fui, seu amor lutou. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, vencê-lo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traços para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traços para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais forte. Traços para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traços para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, oh, aleluia, bem-aventurados que choram, que eles receberão consolo. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Obrigado por este amor, Pai, obrigado. Nós não temos palavras para descrever, mas sabemos que Ele nos alcança a cada dia. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua presença, porque ela é real, Pai, ela é real, ela é real. Aleluia, Jesus. Nós simplesmente te adoramos, de corpo, alma e espírito. A Tua noiva diz: vem, Jesus, vem. Aleluia. A Tua igreja diz:
redenção, irmãos. Este é o momento de redenção. Entrega a tua vida, irmãos. Converta os teus caminhos. Busque enquanto se pode achar, porque logo mais não será possível. Busque enquanto se pode achar. A salvação está aí de graça, está batendo na tua porta. Receba Jesus nessa noite, como autor e consumador da fé. Receba Jesus esta noite no teu lar. Abra o teu coração para Ele. Abra o teu coração para Jesus, irmão. Este é um apelo do ID, porque eu não quero estar sozinho lá, eu quero todos vocês lá conosco. Por mais que a salvação seja individual, eu quero todos vocês lá. Eu não quero 1, 10, 100, 1000, eu quero todos. Jesus disse que na casa do Pai dele havia muitas moradas, e Ele já está lá, preparando para mim e para você. Receba, em nome de Jesus, receba esta noite. Receba a morada celestial, ela já está lá no céu. Em breve Ele voltará nas nuvens. Ele vai buscar a tua igreja, Ele vai buscar, Ele vem nos buscar. Aleluia, Ele vem nos buscar. Ele virá, Ele virá. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas Ele virá. A única certeza que nós temos é que Ele virá. Ele vai surgir sobre as nuvens, aleluia, com seu cavalo branco, aleluia, Jesus, aleluia. Nós ansiamos por este momento, Pai. Louvado é o teu santo nome, Jesus. Vem buscar a tua igreja, Pai, vem buscar a tua noiva, Jesus. Vem buscar, Pai. Aleluia, Jesus. E nessa noite, verdadeiramente você possa encontrar esse Jesus maravilhoso que a gente cantou aqui. Esse Jesus maravilhoso que enche cada vida aqui com seu Espírito de verdade. Em nome de Jesus, receba aí na sua casa. Em nome de Jesus. E a palavra onde você estiver, esse Deus que reina e vive para todos sempre. Amém. Nós te louvamos, Deus. Amém, meus irmãos. Como é bom louvar ao Senhor, cantar louvores ao teu santo nome. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Aleluias. Irmãos, como é que está indo aí o áudio aí? O pastor Jonas, que está controlando para a gente, ele detectou ali que talvez por conta do acúmulo de pessoas, né, que nessas quarentenas estão acessando a internet, o nosso sinal aqui na igreja estava muito ruim. Não estava chegando todo o sinal pelo qual nós contratamos. Talvez por conta desse trânsito virtual, porque todo mundo está nas suas casas acessando. Mas como é que está aí? Está cortando muito? O delay está muito... Delay é quando tem uma diferença entre a imagem e o som, né? Mas vamos tendo paciência aí, a gente vai tentando acertar. Mas glória a Deus, porque Deus nos dá essa tecnologia. Vocês já mandaram a fotinho? Vamos ver, o pessoal aqui, a minha esposa, a minha cunhada, estão acessando aqui os apps. Ah lá, o Valmir já mandou, o Valmir, o Wesley, a Cláudia. Tem a fotinho já aqui. Eu quero ver os irmãos aí celebrando.
Cada um na sua casa, do seu jeitinho, da sua forma, celebrando a Deus. Glórias a Deus. Como é que você está aí na quarentena, irmão? Já está estressado? Não aguenta mais ficar em casa? Quem nos dera, né? Há uns dias atrás, meses atrás, por conta da correria da vida, queríamos ficar em casa, tranquilo. Ah, tá aqui, ó. Mandaram a fotinha aqui. Estão lá em Calcaia, na casa do Tiago. O Wesley, o Valmir, o Pedrinho, a esposa, Gustavo, o Tiago, o Patrício, o Elias, o Célia. Todo mundo junto lá em Calcaia. Lá é gostoso, hein? Calcaia é gostoso demais. Deus abençoe vocês aí. Saudade de todos vocês, irmãos. Saudades de todos. A Ana Ruth mandou uma mensagem ali na Carla. Eu e minha família também. Deus abençoe. A gente está aqui do lado, né, Ruth? Está aqui do lado. Mas não podemos nos reunir. Mas a igreja, eu sempre digo isso, o que está fechado é o prédio. A igreja sou eu, a igreja é você. E nós estamos abertos para o mover de Deus, para o que Deus tem para nós. Brigitte, Cosmo e os filhos, olha que bonito. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Irmãos, rapidamente uma reflexão que eu quero deixar com vocês. Vocês podem ir mandando aí as fotos, as mensagens, e aí depois da palavra a gente dá de novo uma olhadinha nas fotos, matando saudades, mandando um oi aqui para os irmãos. Quiser também fazer o pedido de oração, já pode ir fazendo. No final a gente vai orar pelos pedidos. Sabe o que eu quero refletir com vocês? Como atravessar a quarentena. Por isso que eu perguntei, como é que você está passando a quarentena? Não aguenta mais ficar em casa? Está difícil? Olha que eu sou caseiro, irmãos. Só que eu estou trabalhando, né? Mas quando lá no nosso serviço está intercalando, né? Os funcionários estão intercalando, então eu trabalho e depois eu folgo. E às vezes quando eu folgo, é o que eu gosto de ficar em casa, repito. Mas enjoa às vezes, né? Tudo que é demais enjoa. Tudo que é demais não faz bem. Eu gosto muito de Toddy, mas Toddy demais não faz bem. Não que Toddy leite não seja bom, né? Mas se for demais não faz bem. Por isso eu quero refletir com vocês isso. Como atravessar essa quarentena? Irmãos, a quarentena, ela está impondo muitos obstáculos, muitos becos sem saída. Muita coisa está vindo como consequência da quarentena. Saulinho aqui no meio da ministração disse: é conta vencida, porque você não pode sair para trabalhar e não tem como ganhar dinheiro. Muitos obstáculos e muitos becos sem saída estão sendo impostos, estão surgindo como consequência dessa quarentena. Porém, nós aprendemos alguns domingos atrás, eu ministrei, ainda lá em casa, não era aqui na igreja, no templo, que biblicamente, não sei se você lembra disso, então eu vou te relembrar. Biblicamente, os pós-quarentenas nos prometem Canaãs e momentos especiais, vitórias. Por exemplo, o povo de Israel quando saiu do Egito, eles passaram uma quarentena, irmãos, não quer dizer necessariamente 40 dias. Quarentena é um período, biblicamente o número 40 representa e significa período de preparação, ok? Período de preparação. Portanto, repito, biblicamente, os pós-quarentenas nos trazem coisas boas.
O povo de Israel, quando sai do Egito, fica 40 anos no deserto, é uma quarentena, e após essa quarentena, eles entram em Canaã. No começo do mundo, Deus mandou o dilúvio, foi uma quarentena, 40 dias e 40 noites, e após isso, depois de mais ou menos um ano, Noé e sua família saem da arca para uma terra renovada. Jesus, depois de ressurreto, ficou uma quarentena, 40 dias aqui na terra, e então foi elevado aos céus. Então perceba, biblicamente, os pós-quarentenas nos trazem boas notícias. Então eu quero nessa noite, te aconselhar, te orientar a como atravessar essa quarentena para você chegar lá, na Canaã, chegar lá no bom de Deus que Ele tem para nós depois desse período de preparação. Agora repito, a quarentena com as suas consequências tem trazido alguns obstáculos e alguns becos sem saída para muitos irmãos. Contas vencidas, dinheiro que não entra, você vai estar tendo que escolher que conta você tem que pagar. Eu vou fazer o mercado e vou pagar a luz. É o básico, o resto você joga para cima e pega, não é isso? Misericórdia, irmãos. É triste falar isso, mas é o que está acontecendo. Mas a palavra de Deus é aí, irmãos, que entra agora. Aleluia. Você crê em Jesus? Eu acho que esse é um período que a gente está vivendo que ou você crê ou você não crê, porque você não tem muita saída. Você está num beco sem saída, a conta está vencida, as coisas não estão fluindo, as quarentenas, o nosso governador, pôs mais para frente ainda. Aí você vai para a Bíblia e você tem que se ater naquilo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu quero te encorajar de que, apesar de todas estas dificuldades que estão surgindo, nós precisamos atravessar a quarentena e não sucumbir nela. Em nome de Jesus, que a sua fé, que a sua alma, que as suas emoções não sucumbam, não morram no meio da quarentena, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou me basear num texto aqui, onde o povo de Israel fraquejou na quarentena. Pelo menos a primeira geração. Vocês lembram da história, né? Vou relembrá-los. Moisés veio libertar o povo do Egito. Quando eles estavam libertos, eles percorreram uma jornada de 40 anos. É uma quarentena. Durou bastante, mas é uma quarentena. Só que aquela geração que saiu do Egito não entrou em Canaã, exceto duas pessoas, Josué e Caleb. Então perceba, o povo de Israel que saiu do Egito, que viu as pragas, que viu os milagres, que presenciou no meio da quarentena, no meio do deserto, milagres extraordinários, aquele povo não entrou. Aquele povo não venceu a quarentena. Portanto, meu irmão, eu quero me basear nesta passagem para te orientar a vencer a quarentena. Obstáculos, repito, estão surgindo. Na época do povo de Israel, era água que faltava direto no deserto, era comida que não tinha e Deus mandava o maná, era a roupa das pessoas que crescia conforme elas cresciam juntas, a palavra diz isso. Porém, aquela geração não entrou. Eles se perderam no meio da quarentena. E sabe por quê? Eu quero destacar um ponto só. A reflexão é rápida. Um ponto que eu identifico já no começo da jornada da quarentena dos israelitas, que os fez perder-se
no meio do deserto, no meio da quarentena, e consequentemente não entraram no pós-quarentena, na Canaã. Irmão, gente, Deus tem uma Canaã para nós depois dessa quarentena, viu? Eu creio nisso. Eu creio. É claro que é apocalíptico, Jesus está voltando, está acabando, mas é o princípio das dores. Passando esse período, eu creio pessoalmente que haverá um período muito melhor para a igreja de Jesus. Nas famílias, na igreja, nos ministérios. É a última chance de se converterem, o mundo, aqueles que não são convertidos. Então vai vir um período pós-quarentena, irmão, de uma Canaã que você nunca viu antes. Creia nisso, tenha essa expectativa. Agora a gente precisa atravessar o deserto, atravessar essa Canaã. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 14, 30 e 31, é o final do capítulo. Aqui, irmãos, o povo de Israel acabou de sair do Egito. E eles vão iniciar agora a quarentena. E quando eles vão iniciar a quarentena, já no primeiro passo da quarentena surge um beco sem saída. Quarentena não é fácil não, irmãos. É beco sem saída um atrás do outro. Você sai de um, já vem outro. As consequências de uma quarentena são terríveis. É o que nós estamos passando. Economia e tudo mais. E lá, fazendo um paralelo com o povo de Israel, não foi diferente. Quando eles começaram a quarentena, ou seja, a travessia para chegar em Canaã, já começou os perrengues. Primeiro perrengue, primeiro obstáculo, o Mar Vermelho na frente e o faraó que mudou de ideia e está perseguindo o povo agora. Beco sem saída. Eles eram o mar na frente e o faraó atrás. Você talvez é a conta na frente e a conta atrás. Beco sem saída. Quarentena. Eu quero destacar um detalhe aqui. O povo de Israel começa aqui a quarentena, mas eles começaram errado. Alô? Estava com saudade do alô? O povo de Israel começou errado a quarentena. E é isso que eu quero destacar para que nós, atravessando essa quarentena, não erremos. E é algo muito simples, você já sabe. Eu só vou chovendo uma olhada aqui, olha só. Êxodo 14, 30 e 31. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés seu servo. Aqui, irmãos, eles começaram, né? Aí Deus, vocês conhecem a história, abriu o mar, eles atravessaram, Deus fecha o mar sobre os egípcios e eles veem os egípcios mortos na praia. Capítulo 15, versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Amém? Perceba, eles começaram, eu vou repetir, a jornada, a caminhada da quarentena errado. Nós lemos que eles viram o milagre que Deus fez, Deus abre o mar se fecha, eles veem os egípcios mortos. Capítulo 15, versículo 1. Então, ou seja, depois que o milagre aconteceu, depois que Deus interviu, depois que o negócio já estava melhor, então cantaram. Está errado. Aqui começou errado o povo de Israel. Eu já quero começar aqui falando a conclusão da mensagem. Eles entoaram um cântico certo, mas do lado errado.
Vou repetir, eles entoaram o cântico certo, mas do lado errado. O correto seria eles entoarem o cântico no beco sem saída, antes do mar se abrir. Depois que o mar se abre e mata os egípcios, eles passam a pé enxuto, fica fácil. O difícil é louvar antes. E essa é a palavra dessa noite, irmãos. Simples, repito, vou chover no molhado, você já sabe disso. Mas, para que nós consigamos atravessar essa quarentena, nós precisamos, em frente a todos os obstáculos e becos que vão surgir na nossa frente, nós precisamos adorar e louvar ao Senhor. E não depois, antes. O povo começou errado, eles começaram a louvar depois. Aí, meu irmão, você já conhece a história, como eu disse. Essa geração que estava acostumada a louvar depois, eles não entraram. Não entraram em Canaã. Porque costumavam cantar o cântico certo do lado errado. Louvemos a Deus em toda e qualquer situação, tanto do lado da vitória, mas principalmente do lado da provação. Irmãos, a música, ela tem esse poder de, se você está aperreado, se você está com as emoções fragilizadas, a música, ela tem esse poder de te acalmar. Só a música por si só. Agora, se mais do que a música, você entra no ambiente do Santo dos Santos e adora e louva a Deus, irmãos, não tem boleto vencido que te segure. Eu estou falando sério, irmãos, porque eu sei da maioria da realidade dos irmãos agora. E o que eu, como pastor, quero dizer para vocês, em nome de Jesus: não sucumbam no meio da quarentena. A conta está vencida, tudo mais, a gente vai dar um jeito, ninguém passa fome, o básico a gente vai tentar ajudar, mas por favor, vamos atravessar essa quarentena. Como pastor? Louvando, adorando, louvando, adorando, louvando, adorando, em nome de Jesus, irmão. Eu acho que eu falei numa das lives há uns dias atrás aí, eu acho que nunca o povo buscou tanto a Deus quanto agora, porque tem uma frase que eu sempre digo: a gente só sabe que Deus é tudo pra gente quando Ele for tudo que a gente tiver. Você não tem mais nada, você não tem para onde ir, é só para Deus. Domingo passado eu estava conversando com o Saulinho aqui, que a gente fez a live aqui da igreja também, e ele disse o seguinte, achei interessante, porque estão fazendo muitos planos aí, né? Plano de emergência, plano emergencial, glória a Deus, para ajudar o povo. Mas sinceramente ele disse: o único plano agora que vai nos salvar é o plano da salvação. Eu achei fantástico. É o plano de Jesus. É irmos para o céu quando chegar a hora. Porque o resto, irmão, está difícil mesmo. O único plano que tem validade mesmo é o plano da salvação. Irmãos, vamos atravessar essa quarentena louvando e adorando ao Senhor, mesmo que o mar ainda não se abriu. Sabe, Deus utiliza as provações, os problemas, os becos sem saídas que enfrentamos na vida, para nos aproximar dele. Provavelmente as suas mais íntimas e profundas experiências com Deus se darão nesses dias de dificuldade, de lutas, muito provavelmente, porque é nesses períodos de sofrimento que a gente aprende a fazer, por exemplo, as nossas orações mais sinceras. Você não tem tempo e a sua alma nem suporta mais, às vezes, orações superficiais. É uma oração sincera a Deus, é você se achegar a Deus e abrir o seu coração. Deus, é isso,
está aqui, e você ter uma experiência com Deus. Sabe, irmãos, no sofrimento, nos becos sem saída, nós aprendemos coisas a respeito de Deus que nunca aprenderíamos de outras formas. É só nesses momentos, é só em quarentenas. Deus, numa das cartas às igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, para Esmirna, Deus disse assim: não temas as coisas que estás para sofrer. Olha só, Deus falando para a igreja, para eles não temerem o que eles iriam sofrer. Então Deus estava afirmando que eles iriam sofrer. E o pior, o sofrimento deles, depois vocês veem lá, o diabo lançará vocês na prisão, disse Deus. Deus ia permitir Satanás tocar na igreja de Esmirna. Mas no final ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, meus irmãos, esses momentos de quarentena, encare assim, é para nós crescermos, é para a nossa fé ser lapidada de uma vez por todas. Deus poderia muito bem, em relação aos personagens bíblicos, livrá-los de muitos perrengues que eles passaram. Deus poderia muito bem fazer com que José do Egito não fosse para a cadeia. Deus poderia muito bem livrar Daniel da cova dos leões. Deus poderia muito bem fazer com que Paulo não sofresse os naufrágios que sofreu. Deus poderia muito bem livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus poderia muito bem preservar Lázaro em vida e não precisar ressuscitá-lo depois. Deus poderia, mas não fez. Alô? Por quê? Porque estes, passando por tudo o que passaram, ficaram mais íntimos de Deus. Que esta quarentena sirva para você se aproximar de Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais fortificada a sua fé fica, e você consegue atravessar esses momentos difíceis que estamos passando. Eu gosto de 2 versículos que nos trazem esperança para esse momento difícil que estamos passando. O primeiro é aquele de 2 Coríntios 4,17, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia, irmãos. O que você está passando tem uma glória muito maior, tem uma recompensa muito maior, seja aqui nesta terra, ou seja na eternidade, no lar que Deus tem preparado para nós. Mas você tem uma glória maior. É Deus que nos diz isso. E um outro texto que eu gosto muito nesse momento difícil que estamos passando é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ô pastor, mas como que isso vai cooperar? Como que uma quarentena, como que esses obstáculos, esses becos sem saídas, essas tribulações, tudo que está vindo, como que isso vai contribuir? Dessa forma que eu acabei de dizer para vocês. Existem situações que a gente tem que passar, porque de outra forma não teríamos maior intimidade com Deus. É só daquela forma, é só daquele jeito. Uma árvore, quando ela está no meio de um vendaval, quando passa o vendaval, você olha para a árvore, parece que ela está toda quebrada. As folhas caíram, os galhos quebraram, os frutos não existem mais, toda feinha, toda peladinha. Mas você vai ver, embaixo da terra, a raiz dela está mais forte. E pode se preparar para a próxima estação, porque vem coisa melhor do que a última. Em nome de Jesus, irmãos, é uma palavra de ânimo para você. Essa quarentena é para fortalecer as suas raízes, e você na próxima estação dar frutos melhores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão.
Não sucumba no meio da quarentena. Eu, como pastor, peço para você, fica firme aí, meu irmão. Olha o exemplo desses personagens que eu dei, tudo que eles passaram e o que eles se tornaram. O que vale, irmãos, é a eternidade, a nossa comunhão com Deus, é a fé, é o galardão que está preparado, é a glória que está por vir, que não se compara com as tribulações que estamos enfrentando aqui. Isaías capítulo 6 diz lá, não precisa abrir não, diz lá que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, disse Isaías. Olha que interessante, uma interpretação rápida aqui do versículo. Quando que Isaías viu o Senhor? Você já viu o Senhor? Assim, com uma profundidade, ou literalmente? Isso aqui é uma experiência que Isaías teve com Deus, mas como que ele chegou nessa experiência? Alguém teve que morrer. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí depois, não dá para estudar isso agora, mas tem um paralelo, tem um porquê disso. Então perceba que às vezes algumas privações nos aprofundam em Deus. O próprio personagem aqui, o Moisés, que foi quem liderou o povo do Egito, olha, para Moisés ser quem ele foi, ele passou uns maus bocados. Ele foi um homicida, um refugiado, fugiu para não ser preso. E Moisés, irmãos, ele era perito em quarentena. Porque a vida de Moisés, a gente divide em 3 partes de 40 anos, sabia disso? É do 0 aos 40, dos 40 aos 80 e dos 80 aos 120. Moisés era perito em quarentena. Do 0 ao 40, Moisés pensava que era alguém, porque ele era importante, era um cara do governo lá do Egito. Ele cresceu no Egito, o cara estudado, o cara cabeça. Ele que era o responsável, por exemplo, pelas construções do Egito. Ele era engenheiro, arquiteto. O cara era fera, e era do governo. Hoje, se fosse, era um dos ministros do presidente. Isso do 0 ao 40. Depois do 40 aos 80, ele matou um soldado e foi para o deserto. Ficou 40 anos no deserto. Na segunda fase, dos 40 aos 80, Moisés viu que não era ninguém. Ele teve que retroceder até na sua cultura, para que Deus então o usasse depois. E dos 80 aos 120, já idoso, Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito. Então perceba que Moisés era perito em quarentenas, e em cada período dessas quarentenas, ele venceu. Ele venceu. Tem um poema que eu já li aqui para os irmãos, para a gente estar encerrando essa reflexão. Eu quero ler esse poema, que nos fala que de coisas ruins Deus pode suscitar coisas boas. De becos sem saída existem Canaãs preparadas para nós. Esse poema fala de um velho violino que estava num leilão para ser vendido. E de tão velhinho que ele era, ninguém estava dando nada. Olha só a leitura. Batido, riscado e velho estava. E o leiloeiro não deu muito valor àquele violino. Achou que não valia muito a pena. Mas mesmo assim o segurou sorrindo. Quanto me dão por ele? Ele gritou. Quem vai começar a oferta? Vamos ver. R$1, quem dá mais? R$2, quem dá 3? R$3, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Do meio da multidão, um senhor de cabelos grisalhos veio e pegou no arco então. Tirou o pó do velho violino, as cordas soltas, apertou e tocou uma doce melodia que a todo mundo cativou. A música parou. E o leiloeiro, agora falando mansinho, disse:
Quanto pelo velho violino? E segurou com muito carinho. R$ 1.000? Quem dá mais? 2.000? 3.000 reais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido. Mas leiloeiro, a pergunta: o que mudou o seu valor? Foi algo que disseste? A resposta é bem clara, disse o leiloeiro: não, foi o toque do mestre. Muita gente triste e perdida, surrada pela quarentena em desatino, é menosprezada no leilão da vida como o velho violino. Mas quando vem o mestre, a multidão não consegue supor que uma vida possa mudar tanto com um toque da mão do Senhor. Em nome de Jesus, se você está nessa condição deste velho violino, nesta noite a mão do Senhor te toca, te toca. Você tem valor. Se você está triste, cansado de tudo isso que está acontecendo, é a mão do Senhor que vai soltar melodias, vai tocar a sua vida, e desse toque da mão de Deus vão surgir melodias, que é o louvor que a gente tem que praticar para atravessar a quarentena. Em nome de Jesus, receba o toque de Deus nesta noite, como se fosse esse que tocou no violino e mudou o valor dele. Saiba de uma coisa: você não tem valor pelo que você faz ou deixa de fazer, pelo que você é capaz de fazer ou não fazer. Você tem valor por causa do toque da mão do Senhor. Você tem valor por causa do toque da mão do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão. E o povo de Israel, para a gente terminar, tanto eles não tinham louvor como algo, como uma prática, era algo só que eles faziam quando o perrengue passou. Tanto é que no capítulo seguinte que a gente leu, o povo já volta a murmurar para Moisés porque não tinha comida e queriam voltar lá para o Egito. O louvor na qual Deus se agrada é toda a expressão do coração de um ser tomado de amor e de gratidão, e que faz isso com humildade e simplicidade. Deus não se empolga com cânticos sem coração, porque o único instrumento que faz a voz do homem ser ouvida por Deus é o coração. Portanto, essa é a palavra desta noite. Que Deus te ajude a atravessar as quarentenas, esta quarentena, louvando mesmo antes do mar se abrir. Aleluia. Louvando mesmo enquanto não há a água ou maná, que no caso de Israel faltava água, faltava maná, e o povo reclamava. Que a gente consiga louvar mesmo antes do mar se abrir. Porque sendo assim, a gente vai atravessar a quarentena e vamos entrar na Canaã. Do contrário, assim como foi com o povo de Israel, somente Josué e Caleb entraram. Aquela geração que não louvava a Deus, que já começou errado, louvando a Deus do lado errado, tinha que ser antes e não depois, eles não entraram. Amém, meu irmão? Feche seus olhos, vamos orar por essa palavra. Pai, eu te peço sobre cada irmão meu, que nenhum deles fique no meio da quarentena.
mas que todos nós consigamos atravessar que todos nós tenhamos essa postura de louvor e adoração, mesmo frente os becos sem saída, e louvemos ao Senhor antes mesmo do mar se abrir, porque tendo essa postura, encarando os becos sem saída como oportunidades para nos aprofundarmos em Deus, nós atravessaremos e chegaremos em Canaã. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, falando em louvor, nós vamos encerrar aqui louvando a Deus. Amém? Emanuel, Deus conosco. Deus está aí com você. Deus está com a gente aqui. Muitos estão dizendo aqui que muitos não conseguiram assistir hoje a live por conta daquilo que eu disse, né? A internet aqui está congestionada, o sinal está ruim e não tivemos muito sucesso hoje. Então, depois você pode ver se depois que ficar disponível a live, né? Ver ali a gravação. Teve algum pedido de oração? Não, né? Por conta talvez até dessa dificuldade da internet. Mas, para aqueles que conseguiram ou estão conseguindo aí assistir, tem 2 recadinhos aqui que eu quero dar. Primeiro, irmãos, não se esqueçam, aos dizimistas, aos ofertantes, aqueles que podem, nesses momentos difíceis que estamos passando, contribuir. As ofertas, nós estamos recebendo os dízimos e as ofertas somente em depósito bancário, tá bom? Então, se você puder, por favor, você que é dizimista e... Amém. Você que é dizimista e ofertante fiel, você deposite no Banco Itaú, né, ainda no Face da igreja, tem os dados bancários da igreja, e fazendo isso, nós estamos mantendo aqui para logo estarmos novamente todos juntos aqui, louvando a Deus, tudo funcionando. Como vocês têm visto aqui, nós estamos, graças a Deus, conseguindo manter ainda algumas coisas aqui na igreja, como por exemplo esse serviço da internet, fazendo essas lives então com vocês. Amém? Então deposite durante a semana, quem puder. Outro recadinho, Cerque Mulher, a Claudinha, que é a líder do ministério, manda avisar quem puder estar acompanhando os cursos online que ela está pondo lá no grupo, lá no Zap. É um estudo, né, sobre família, que é pertinente ao que estamos passando, né, relacionamentos, tudo mais. Então, quem puder estar acompanhando aí, é dessa forma que as mulheres estão interagindo e estudando a palavra de Deus. E o segundo e último recadinho, Cerque Kids, criançada. Os professores aqui da Cerque, eles estarão montando as aulas virtuais e vão estar dispondo para vocês. Então, papais e mamães, fiquem atentos essa semana. Maurício e a Giovana, que são os líderes do Cerque Kids, vão estar comunicando aos pais como é que vai ser estas aulas, a escola bíblica das crianças, amém? Para nós não deixarmos também as crianças de serem ministradas, o Cerque Kids, os professores estarão então preparando esse material virtual e disponibilizando nas mídias. Então, papais e mamães, fiquem ligeiros aí, que vocês serão avisados de como isso vai funcionar. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Teve um pedido aqui da irmã Elisete, né? Amém. Então aqui um pedido de oração. Hoje à tarde eu falei que o pastor Gilson, ele pediu por ele e pela família dele. Vamos continuar orando o pastor Arley, a irmã Ivonete, a irmã Maria,
Os vizinhos aqui da igreja, que a irmã Isaura sempre pede, a irmã Elisete pede pela família dela também, e um pedido de agradecimento, que a Verônica pediu aqui oração pelo Isaac, né? Sobrinho, filho do Mauro, e já está em casa. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Vamos orar? Ora aí da sua casa, vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós primeiramente te agradecemos, Pai, pela vida do Isaac. Nós oramos aqui alguns domingos atrás, e ele é a resposta de oração. Está em casa, e nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor estendeu a tua mão sobre ele. E pedimos, Pai, por esses pedidos. A irmã Elisete pede pela família, o pastor Gilson pela família. Sempre temos orado aqui, lembrado dos nomes do pastor Arley, da irmã Ivonete, da irmã Maria, os vizinhos aqui da igreja, que a irmã Isaura sempre pede. Pai, em nome de Jesus, continua a abençoar a esses que precisam do seu toque. Em nome de Jesus, o Senhor que é o médico dos médicos, que cura, Pai, que livra de todo mal. Clamamos, Senhor, pelos autônomos aqui da igreja, que o Senhor fortaleça a cada um, a todos, Pai, que estão passando por momentos difíceis. Quando ministramos aqui, Pai, dá-nos um cântico novo da nossa boca, para que nós possamos te adorar em meio à quarentena e, enfim, depois de tudo isso, chegarmos em Canaã. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, inundem do seu coração e de seus familiares, hoje e eternamente. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe o nosso país e que haja paz sobre Israel. Amém? Vamos louvar a Deus? Em nome de Jesus. Boa semana, irmãos. Deus abençoe. Vamos louvá-lo agora. Vamos terminar lá em cima. Novamente, vou pedir para vocês se levantarem aí do sofá e cantar esse louvor aqui, pulando, dançando, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá? Glória está